Pois bem, vamos então começar aqui o nosso tratamento para se obter as soluções, né, gerais de momento angular na mecânica quântica. Então, só para poder deixar claro, qual que é o nosso ponto de partida para obter as soluções de mecânica quântica de momento angular? O que significa nós obtermos as soluções? Significa o seguinte, nós temos 4 operadores de momento angular, certo? Que vão estar presentes na nossa descrição de momento angular, que são Jx, Jy e Jz, assim como J². Ok? Você também pode pegar uma projeção qualquer que não seja XYZ. Você poderia pegar, igual a gente fez no caso para spin meio, um JU. Aqui eu vou usar o XYZ porque, como a gente deixou claro, né, na parte de spin, se eu tenho esses 3, eu consigo obter qualquer projeção de spin. Ok? Mas, bom, dado que esses 4 daqui são nossos operadores, o que significa, né, são nossos operadores de momento angular, o que significa obter as soluções de momento angular na mecânica quântica? Significa encontrar e descrever uma base de autoestados relacionadas aos operadores de momento angular. Por que encontrar essa base seria equivalente a solucionar o problema do momento angular? Pelo seguinte, como nós sabemos, se a gente encontra, primeiro de tudo, como esse cara forma uma base, no caso, para descrições de momento angular, né, por hipótese, significa que qualquer estado psi pode ser expandido em termos desse cara. Então, ou seja, pelo simples fato de ser uma base, significa que qualquer descrição de momento angular pode ser escrita em termos dos somatórios desses vetores de base. Segundo, porque se esses caras aqui são autoestados relacionados aos operadores de momento angular, significa que os autovalores, né, os autovalores associados a esses autovetores, são as grandezas que podem ser medidas. Mas quais são as grandezas que podem ser medidas no caso quando a gente está levando em conta o momento angular? São exatamente os momentos angulares permitidos do sistema. Então, ou seja, descrever uma base de autoestados relacionados aos operadores de momento angular significa obter exatamente o comportamento do momento angular. Tanto em termos de estado, para a gente expandir o nosso sistema quântico, quanto também em questões de quais são os valores permitidos, quais são os comportamentos dos momentos angulares que podem ser medidos, né, já que uma base de autoestados, todo autoestado tem um alto valor associado. Então, toda vez que a gente tem um conjunto de operadores na mecânica quântica, que a gente quer obter a solução para esse tipo de sistema, envolve a gente ter, né, exatamente uma descrição completa, né, de um conjunto, de uma base de autoestados relacionados a esses operadores como um todo. Então, basicamente isso. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Dado que a gente vai ter que encontrar uma base de autoestados relacionadas com os operadores de momento angular, para a gente começar a falar, né, como é que a gente vai tentar construir essa base, primeiro passo, né, o segundo passo, na verdade, né, o primeiro é verificar exatamente isso, né, quais são os operadores. O segundo passo é quais são as relações de comutação desses operadores. Porque a relação de comutação dos operadores de momento angular, né, eles vão nos dar um norte de como a gente tem que começar a definir essa nossa base de soluções, né, essa nossa base de autoestados que são soluções, no caso do problema de momento angular. A ideia é o seguinte, desses 4 operadores, 3 deles têm relações de comutações não nulas. O que isso significa fisicamente? Significa que existem relações de incerteza. Eu já discuti isso com vocês na aula de momento angular de spin. Porém, né, existe uma outra implicação matemática que é extremamente importante. Significa que os autoestados de Jx são diferentes dos de Jy. Não existe uma base comum de autoestados de Jx e Jy, nem de Jy com Jz, nem de Jz com Jx. Ou seja, se o nosso problema de momento angular é encontrar uma base de autoestados relacionados aos nossos operadores de momento angular, a gente vai ter que escolher qual que é o nosso momento angular de referência. Porque eu não consigo encontrar uma base de autoestados que seja uma base de autoestados para esses 3 ao mesmo tempo. Certo? Não é possível, porque a relação de comutação não é zero. Então significa que a gente vai ter que, se a gente tem que começar, se a gente tem que descrever sempre, né, uma base de autoestados relacionados aos operadores de momento angular, a primeira coisa que a gente tem que usar é qual que vai ser a componente de momento angular, a projeção de momento angular que a gente vai usar de referência para poder obter os autoestados. Claro, motivado pela mesma ideia do spin, a gente vai pegar o nosso Jz de referência. Da mesma forma que o nosso Sz era o nosso operador de spin de referência, né? E de forma que a gente descreveu tudo em termos das bases do operador Sz, a gente vai usar das 3 componentes de momento angular. Aqui na quântica a gente vai usar, né, a gente vai descrever em termos das bases de Jz. Claro, a base de autoestado de Jx e Jy se comunicam com essa de Jz, certo? Não são as mesmas, mas se comunicam. Então, enfim, dado que esses caras aqui não comutam, a gente tem que escolher um como referência, eu vou usar o Jz. Agora, essa outra relação daqui, de comutação, fala que independente da componente que você escolhe, seja Jx, Jy ou Jz,
ela comuta, qualquer uma dessas três componentes de spin comuta com J². Ou seja, essa base, é possível encontrar uma base de autoestados que diagonaliza tanto o J² quanto qualquer uma das componentes de spin, certo? É sempre possível encontrar uma base de autoestados que diagonaliza os dois. Ou seja, essa nossa base daqui, certo? Que vai ser a nossa base, que a gente vai descrever o momento angular, ela é uma base que diagonaliza tanto o JZ quanto o J². Quando a gente vai trabalhar com os autoestados de JZ e de J², né, eu vou escolher aqui, eu já vou dar um nome de cara para eles, né, dos nossos vetores de base, que vão ser os vetores beta, mzinho, ok? E qual que vai ser a definição desses caras? Dado que eles são autoestados, né, de JZ e de J², se a gente pega esses dois operadores e aplica sobre esses vetores, vai dar uma constante vezes eles próprios. Então a nossa definição desses vetores de base vai ser como? JZ aplicado a beta mzinho, isso aqui vai dar mzinho h barra beta mzinho. Eu vou explicar o porquê disso tudo, ok? Da mesma forma, J² aplicado a beta mzinho, isso aqui vai nos passar beta h barra ao quadrado beta mzinho, ok? Então, né, por essa definição aqui, né, por essa relação, a gente já tem aqui, né, de cara, já define esses betas m's, né, esses cats beta m, como sendo autoestados de JZ e de J² simultaneamente. Lembrando, isso é possível, porque eles comutam, e essas relações aqui evidenciam que esses caras são autoestados. Eu estou chamando os vetores aqui de beta mzinho, porque, é claro, né, se eles são autoestados tanto de JZ quanto de J², né, a aplicação desses operadores nesses estados tem que dar constante vezes os estados. Né? Aqui eu estou chamando de beta m para poder já fazer a associação exatamente com os autovalores de J², que é o beta, né, relacionado ao beta, e do JZ, que é relacionado ao m. Agora, só para deixar claro, por que eu coloquei aqui esse h barra e o h barra ao quadrado? A gente sabe, na mecânica quântica, primeiro de tudo, o h barra ele é onipresente. Tudo na mecânica quântica vai aparecer o h barra, certo? É a constante da mecânica quântica. Não só isso, mas se vocês forem fazer, né, uma análise dimensional, vocês vão ver que o h barra tem unidade de momento angular. Por conta disso, né, a gente sabe que a gente sempre pode escrever os autoestados do nosso operador de momento angular como sendo um número vezes h barra. Porque número vezes h barra tem unidade h barra, que é a unidade de momento angular. É só uma forma estratégica de se escrever momento angular na quântica. Estratégica e conveniente. Aqui o h barra ao quadrado, por quê? Porque aqui é momento angular ao quadrado. Certo? E h barra ao quadrado tem unidade, obviamente, de momento angular ao quadrado. Quando eu escrevo desse jeito, quando eu escrevo aqui, né, os cats em termos de beta e m, eu faço com que tanto beta quanto m sejam adimensionais. Certo? Então esses caras daqui, né, eles estão relacionados aos autovalores, eles não são os autovalores, mas eles são relacionados aos autovalores exatamente dos nossos momentos angulares. Né? Só colocando o h barra aqui para poder fazer a unidade, né, para poder ficar de uma forma mais agradável. Agora, dado que nós, né, definimos qual que vai ser a nossa base de autoestados, né, que nós vamos trabalhar, ela é definida desse jeito daqui, vem a nossa descrição de um momento angular, né, a gente descrever quanticamente um momento angular, significa o quê? Significa descrever como é que esse m e como é que esse beta se comportam. Existe um macete que é o seguinte: como nós sabemos, momento angular é um vetor, então tem três componentes, o que acaba sendo refletido aqui, né, de três projeções de spin. Para a gente fazer uma descrição de um momento angular na quântica, além do j ao quadrado, a gente vai precisar de três projeções de spin que não precisam ser x, y, z. Basta a gente ter três operadores que estejam relacionados a projeções de spin e que sejam independentes entre si. Por quê? Se esses três operadores estão relacionados com as projeções de momento angular e são independentes, a gente tem uma descrição completa, certo? Por quê? Porque a gente vai ter três informações independentes de projeções de spin e a gente sabe que todo vetor, né, no espaço tridimensional, ele tem três componentes. Então, eu não precisava usar jx, jy e jz. Como a gente está usando o nosso jz como referência, né, para poder definir as nossas soluções de momento angular, eu poderia não mais escolher o jx e o jy. Eu poderia fazer o seguinte: eu vou parar de trabalhar com jx e com jy e vou escolher outros dois operadores, independentes entre si e independentes do jz, que estejam relacionados a projeções de momento angular. É possível fazer isso e mesmo assim descrever tranquilamente fazer a descrição do momento angular. Não tem problema, certo? Desde que sejam três operadores relacionados com projeções de spin e que sejam independentes entre si. É mais estratégico trabalhar com jx e com jy ou definir outros operadores, né, ao invés de jx e jy, definir outros dois para estar no lugar deles? E a resposta é melhor definir outros dois operadores. Por que isso?
Pelo seguinte, olha as relações de comutação que definem esses operadores. Todas as relações de comutação falam que se você tira o comutador de 2 desses operadores, vai dar uma coisa proporcional a um terceiro. Ou seja, esses comutadores eles são complicados, porque a gente tem 3 operadores e quaisquer comutador de 2 deles fornece um terceiro. Então os comutadores dessas três componentes, né, de momento angular misturam elas o tempo inteiro. E isso acopla elas, né, de um jeito que fica difícil de trabalhar. Então vem a pergunta, será que é possível definir outros 2 novos operadores? Né, que vão auxiliar aqui a nossa descrição de momento angular, que sejam independentes entre si, independentes de JZ, né, tenham informações de projeções de momento angular e que facilitem a matemática do problema? Sim, certo? Entendam, facilita a matemática do problema, principalmente como deixa também os comutadores mais simples. Porque lembrando que define os nossos operadores na mecânica quântica, né, são as relações de comutação. Elas são extremamente importantes para caracterizar os operadores. Portanto, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos trocar, né, na nossa descrição aqui, né, para obter a matemática dos sistemas de momento angular, a gente vai trocar os nossos Sx e Sy por 2 operadores que a gente vai chamar de J+ e J-. Ok? Depois que a gente obter, né, eu vou definir esses caras, aí a gente vai pegar as relações de comutação e eu vou deixar mais claro por que trabalhar com eles é mais simples, certo? Por que eles facilitam, né, pelo menos assim, batendo o olho, por que esses operadores seriam melhores para poder se trabalhar para momento angular do que simplesmente Jx e Jy. A gente vai definir esses caras da seguinte forma. O J+, eu vou definir ele como Jx mais I, Jy, e o nosso J-, a gente vai definir ele como sendo Jx menos I, Jy. Provavelmente vocês devem ter verificado, né, como Jx e Jy são observáveis, certo? São operadores autoadjuntos. A relação entre J+ e J- é que um é o conjugado hermitiano do outro. Se vocês forem reparar essas duas definições, o J+ e J-, vocês devem ter percebido, né, se vocês viram a aula anterior de oscilador harmônico, que esses caras aqui são definidos de forma muito semelhante com o operador de criação e aniquilação, certo? Com os operadores A e adaga. Isso por quê? Porque eles também são definidos como sendo combinações lineares de uma grandeza mais ou menos I vezes outra grandeza, né, no caso posição e momento. Né, e aqui eles aparecem com o mesmo objetivo, né, facilitar a descrição matemática. Esse J+ e esse J- podem ser motivados, né, porque o J+ ele é definido como mais IJx e o menos com menos IJx. Porém, esse mais e menos, eles são... o nome J+ e o J-, né, essa nomenclatura é motivada por um outro motivo que eu vou deixar claro. Né, o que vocês vão acabar vendo é que a descrição, né, do nosso momento angular é muito próxima à do oscilador harmônico. Então, se você viu as aulas do oscilador harmônico, vocês vão ver que a descrição do momento angular é muito semelhante, ok? Mas, bom, dado que a gente vai trocar Jx e Jy por esses 2 caras, que são independentes, né, é fácil verificar aqui só pela expressão, o que a gente vai fazer é o seguinte. Agora a gente tem que obter, também é importante, obter as relações de comutação, né, entre os operadores que vão estar em jogo. Então a gente vai trabalhar, portanto, aqui. A nossa descrição de momento angular vai passar pelos operadores J+, J-, Jz e J². Então vamos começar pegando aqui qual que é o comutador de Jz com J+. Ok? A gente vai ter que pegar Jz com J+, Jz com J-, J+ com J- e depois J² com J+ e com J-, ok? Vamos começar com esse cara. Esse comutador é o quê? Esse comutador vai ser o comutador de Jz com Jx mais I, Jy. Aqui, na verdade, ó, eu já vou pegar de cara, né, os 2 comutadores. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar mais ou menos, aqui eu vou colocar mais ou menos, certo? É bom que a gente já pega de cara quais que vão ser os 2 comutadores de Jz, tanto com J+ quanto com J-. Esse cara daqui, pela linearidade, né, do nosso comutador, vai ser comutador de Jz com Jx, mais ou menos I, comutador de Jz com Jy. Agora, esses caras aqui a gente tem, olha só, Jz com Jx dá IH/Jy. Então, esse cara daqui é IH/Jy. Quem que é esse cara daqui? Jz com Jy, Jz com Jy, aqui está Y com Z, então vai ter sinal contrário, vai ser então menos I H/Jx, ok? Ou seja, esse cara daqui vai dar IH/, que multiplica Jy, esse menos daqui vai fazer com que esse mais ou menos vire menos mais, e claro, aqui tem esse I na frente, né, e esse IH/ já está em evidência, então Jx, ok?
Agora, olha só, o que a gente pode fazer aqui para poder ficar um pouquinho mais simples, né? Reparem que aqui tem quase uma definição do J mais e do J menos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos passar o I aqui para dentro, certo? Então, ou seja, esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar H barra, aí aqui eu já vou colocar JY, e JY, né, para ser mais exato. Agora, olha só, aqui vai aparecer menos mais I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, certo? Então, aqui vai aparecer menos 1, que multiplica JX, certo? Por conta desse I com esse I. Como I ao quadrado é menos 1, esse menos 1 vai alterar esse menos mais para o quê? Para mais ou menos. Então, aqui vai ficar mais ou menos. E aqui vai ficar o nosso JX. Então, JX. O que a gente obteve, então, foi que o nosso JZ com J+, que foi o sinal da parte de cima, vai ser o quê? Vai ser H barra, que multiplica I, JY, agora o sinal de cima, mais JX. Agora, o que é IJY mais JX? É exatamente a nossa definição do J+. Certo? Então, só consertar aqui. Isso aqui vai ser, então, H barra J+. Então, esse é o nosso primeiro comutador. E quanto é que vai dar, então, o nosso JZ com J menos? Com J menos, eu tenho que pegar o sinal de baixo aqui. Isso aqui vai ser H barra, que multiplica I, JY menos JX. O que a gente faz aqui? Coloca um menos em evidência. Aqui fica menos, aqui fica mais. Quem que apareceu exatamente aqui no meio? A definição de J menos. Então, isso aqui vai ser menos H barra J menos. Agora, a gente tem que pegar o comutador de J mais com J menos. Comutador de J mais com J menos vai ser o quê? Comutador de JX mais I, JY com JX menos I, JY. Nós sabemos que o comutador é uma operação linear. Portanto, esse cara daqui vai ser o quê? Ó, alguns comutadores eu não vou escrever, porque a gente sabe que JX com JX comuta, né? Todo operador comuta consigo mesmo e a mesma coisa, JY com JY comuta. Então, os comutadores aqui, diferente de zero, vão ser menos I, comutador de JX com JZ, perdão, com JY, então JX com JY, e agora esse cara com esse, mais I, comutador de JY com JX. Agora, olha só, esse comutador vai dar quanto? Ele dá IH barra JZ. Esse aqui é exatamente aquele outro, só que com a ordem inversa. Então, aqui vai dar menos IH barra JZ. Logo, aqui a gente vai ter menos I, que multiplica IH barra JZ, menos IH barra JZ. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos, esses dois termos daqui, esse cara todo vai dar 1. Esse cara todo aqui vai dar 1. H barra JZ mais H barra JZ. Isso aqui vai dar 2H barra JZ. Então, nosso comutador de J mais com J menos está relacionado ao JZ. E o último que falta, o operador de J ao quadrado, tanto com J mais quanto com J menos. Isso aqui vai ser comutador de J ao quadrado com JX mais ou menos I, JY. Agora, a gente sabe que o J ao quadrado comuta com qualquer projeção de spin. Então, esse comutador vai ser o quê? Combinações lineares de comutadores de J ao quadrado com JX e J ao quadrado com JY, que os dois dão zero. Por consequência, esse cara daqui é igual a zero, certo? Ou seja, os nossos operadores aqui, né, a nossa descrição então vai ser com J mais, J menos, JZ e J ao quadrado, sendo que esses caras daqui, né, a gente tem as relações de comutação. JZ com J mais vai ser igual a H barra J mais, JZ com J menos vai ser igual a menos H barra J menos. Comutador de J mais com J menos vai ser igual a 2H barra JZ. E claro, né, comutador de J ao quadrado com, aqui, enfim, eu vou colocar com J mais ou menos, vai ser igual a zero. Da mesma forma, né, claro que eu não posso deixar de escrever o com JZ. JZ é igual a zero. Então, esses caras daqui, né, vão ser os operadores e suas características, suas propriedades, né, definindo-os pelo comutador, do que a gente vai começar a trabalhar, certo? Então, o nosso problema agora da nossa descrição de momento angular, ela vai partir por isso. Ela vai partir tanto por esses operadores, quanto, né, por essa nossa definição dos autoestados. Então, esse vai ser o problema matemático que a gente vai trabalhar para a solução, né, do nosso momento angular.
Então vamos lá, só para poder motivar. Por que essas relações de comutação são mais simples do que as outras, certo? Porque, a princípio, as outras poderiam parecer mais simples, porque olha só, aqui aparece a constante h-barra, aqui menos h-barra, depois 2h-barra, as outras, pelo menos, elas tinham uma certa simetria. Por que essa é mais simples? A ideia é mais simples pelo seguinte. Primeiro de tudo, né, se vocês forem ver aqui, olha só, comutador de JZ, J+, e JZ, J-. Esses comutadores, eles são proporcionais a um dos operadores que já estão no comutador. O que acabava acontecendo nos comutadores, né, quando a gente tinha, né, os computadores antigos, era que comutadores de duas projeções de spin eram proporcionais a uma terceira projeção de spin. Isso acoplava as três de um jeito muito ruim. A melhor relação de comutação é comutador igual a zero. A segunda melhor relação de comutação é comutação constante, que não é possível obter nesse caso para momento angular. E caso não seja possível encontrar comutadores iguais a zero ou constantes, se for para ser proporcional a algum outro operador mesmo, o ideal é que o comutador de dois operadores seja proporcional a um deles. Isso facilita a matemática do problema, porque você não tem três operadores misturados. Mas aí você pode estar se perguntando, o comutador J+ com J- é JZ. Não está misturando os três? Não é uma coisa prejudicial isso? E a resposta é, seria, porém, não tem problema comutadores darem JZ. Por quê? Porque o JZ é o operador que a gente está usando para definir os autoestados. Então, o comutador de J+ com J- dar o JZ não é algo prejudicial. Exatamente por quê? Porque o computador deles se comporta bem com os nossos autoestados, né, que a gente vai descrever. Pois bem, dado aqui então os operadores que nós vamos usar para descrever as características de um momento angular na mecânica quântica, né, com suas regras de comutação que os definem, e também com a definição dos caras que a gente quer pegar a solução, que a gente vai fazer nas próximas aulas, vai ser uma construção muito semelhante ao que a gente fez do caso do oscilador harmônico, porém agora para determinar exatamente quem são essas soluções, ou seja, qual é o comportamento de beta e de M.